Bom dia, pessoal. Hoje na TV, na emissora, no canal, no podcast do Nômade Passaporte, irei falar sobre a triste notícia do ativista americano, do Charlie Kirk, que aconteceu nos Estados Unidos. Era um jovem ali, acompanhava o presidente Donald Trump nas eleições. Ele tinha um trabalho legal. Ele, como fosse o pessoal do MBL, o Guto, encontros ali na Avenida Paulista, encontros nas universidades. Ele ia ali naquelas faculdades bater um papo, conversar como fosse aqui no canal do YouTuber, toda vez quando eu venho aqui, eu falo o que eu acho, eu falo as minhas ideias, eu respeito com as pessoas com pensamentos diferentes, que não é igual ao meu, e tá tudo bem. E assim, ele ia nas faculdades abertamente, tentando fazer uma sociedade mais justa, para entrar no senso comum ali, fazendo um debate de opiniões, de tese. E aquela triste notícia que ele, numa dessas palestras, em uma universidade, ali, que era bem legal, que era aberto, os alunos, tinha um microfone, os alunos é, perguntava para ele o que ele achava de determinado tema, abertamente, para todos ouvirem. Ele tinha argumento, tese, refutava esses alunos e que a gente e todo mundo viu ali ao vivo aquela triste acontecimento que é uma linha que acaba ultrapassando tanto os Estados Unidos, tanto aqui no Brasil, que até onde que a gente vai chegar, não respeitando opiniões diferentes. É porque eu sempre falo aqui que algumas ideias do marxista, algumas ideias do socialismo, algumas ideias dessas ideologias passadas, né? Porque sempre vem do passado. Às vezes eu não consigo, talvez, falar bem claro, explicar como alguns youtubers conseguem falar de uma certa forma bem bonitinha, talvez porque teve uma educação melhor, teve alguns privilégios que eu não tive, mas eu gosto muito de assistir vídeos, coisas, porque eu já fui, às vezes, feito como massa de manobra. Porque eu sempre falo aqui em alguns vídeos que eu tive, eu não vou expor esse professor de história. Eu lembro quando eu era adolescente, ali, leigo, mãe empregada doméstica, pai que estudou até a quarta série, família desestruturada. E esse professor ali, na escola estadual, ele implantava ideias ali, que eu falo que, meu, é péssimo você falar isso para um jovem que está em formação de caráter, que está estudando, tentando conseguir as suas coisas, e você às vezes falar com uma má intenção para ter algum privilégio no futuro, em algum pleito, em uma ideologia nacional, enfim. E assim, e ali, aquele professor falando, eu já fui, como se diz, um militante, assim, que você quer culpar todo mundo, porque imagine eu, o meu estereótipo, eu começar a pregar o ódio. Não, não, que tem que ter isso. Ah, não, que tem que ter aquilo. Ah, causa da escravidão. Ah, que eu não consigo, que eu sou vítima. Ah, porque eu não consigo, porque pessoas fizeram isso comigo. Eu começar a ter ódio de outras pessoas porque você é o culpado. Imagine, não seria bom, não é? A gente, eu, tô falando por mim, tô falando eu, consegue ver ao decorrer da sua vida, das coisas que vão acontecendo, das coisas, do conhecimento que você vai buscando por conta própria. Algumas pessoas brilhantes que acabam no seu caminho
e fala: meu, esse daí é o caminho errado que você está seguindo. Meu, essa ideologia não funciona. E ali é o despertar, como que eu sempre falo. É o despertar que eu tive, o despertar que eu vi em livros e história. Se você for lá na Revolução Russa, Lenin, Stalin, quando pregaram a implantaram o socialismo, o comunismo, não funcionou. Todas aquelas pessoas que ficaram no topo, amigos ali daquela revolução, Trotsky, né, foi até deletado pelo Stalin anos depois, prendeu várias pessoas que participou, Revolução Russa, Revolução Francesa também, a mesma coisa. Rubens Robespierre, que foi aquele estudante de direito lá na França, conseguiu ali implantar, convencer com a autodidato que ele era, a frases bonita, bem colocada, não errava uma. Ele conseguiu convencer as pessoas para o maior banho horrível, terrível que a França teve, que levou anos para se recuperar. E ali na França, na Revolução Francesa, foi até se você vê, tinha um jornalista que geralmente que são aquelas pessoas que às vezes está em casa, está passando algum problema, quer descontar no mundo todo aquele ódio que está dentro do seu coração e todo aquele fracasso e pessoas que estão ao seu redor que conseguiu conquistar algo, ele começa a deflagrar várias frases, ideias para viver nenhum ódio, nenhum caos com essas suas ideias, porque o que está dentro do seu coração que ele nunca conseguiu. Porque é o que eu sempre falo, o capitalismo, o sucesso, e quando eu falo capitalismo, não estou falando para você ser milionário. Estou falando que nem hoje, ontem, nessa semana, eu fiquei contente, eu fiquei feliz. Uma garota conhecida de um amigo meu, ela tem 20 anos, trabalha no mercado, na padaria ali, e conseguiu, trabalhou acho que um ano, conseguiu comprar sua moto, sua primeira moto, zero, uma YBR, zero, e ela feliz, está tirando a carta, e pediu a garagem desse meu amigo para ela guardar, até colocar no seguro, até fazer a documentação. Então, assim, é o capitalismo também, que é você trabalhou honestamente, você conseguiu seu dinheiro, e ela tá feliz, grata pela sua primeira conquista. E quando você conquista algo, as coisas, a pessoa que é invejosa, ela fica com inveja. Ela não fica feliz, porque não quer correr atrás, se vitimiza, fica com mimimi, não tem forças e é mais fácil ficar propagando ódio. Porque o capitalismo, não importa pequeno, como eu falei, ou grande, o capitalismo, ele é o espetáculo. E tem essas pessoas que estão cheias de ódio no coração para ver a maldade, ver o caos e ver isso que aconteceu nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente tá vendo algumas pessoas direcionando até pro Nicolas, pro Arthur do MBL, porque o Arthur do MBL ele faz parecido com esse ativista americano. Ele vai, bate papo, chama outro cara para bater papo, para conversar, para trocar as ideias, porque é bom, cara. Isso que forma uma democracia. Eu coloquei em outros vídeos, sempre eu coloco aí. Cara, eu tenho mil críticas do Arthur, que aconteceu aquele caso da Ucrânia, minha opinião, não era motivo de cassação, era motivo para dar uma pena. Ali ele recebeu uma penalidade e ele não perdeu o mandato. Porque assim, é o que eu falo, meu,
eu, com meus 38 anos da minha idade, eu nunca vi um deputado estadual fazer que nem o Arthur fez. Cara, eu nunca vi. E assim, mil críticas que eu tenho dele, respeito ele, mesmo tendo divergência, só que eu nunca vi, porque ele poderia ficar, e parece que as pessoas gostam daquele político, ele poderia ficar muito bem, quietinho, não se expondo. Eu achei até legal quando ele ia nas universidades mostrar o nosso dinheiro público ali, o que era feito, era várias oficinas, oficina de cada coisa que eu falo, gente, cara, é brincadeira. Às vezes que a pessoa não tá nem estudando, né? A pessoa tá ali, tipo, zombando com o dinheiro público, né? E ele ia lá, mostrava, perguntava qual era a intenção, qual era o intuito daquela oficina. E as pessoas ali, aqueles outros jovens, ficavam nervosos, queria ir para cima dele, queria bater. Quantas vezes as pessoas tentaram bater nele? Porque, meu, ele é um jovem, cara, que teve um bom colégio, teve as melhores escolas, e tá tudo bem. Porque ele não é culpado que ele teve todos esses privilégios. E eu acho que são essas pessoas extremistas que têm medo, como o Arthur, como aquele ativista americano. Porque as pessoas conseguem, até mesmo o Arthur, com todo esse trabalho que ele fez, com todo esse trabalho, a questão que ele pensa da cota, tô falando por mim, ele consegue, pessoas como eu, simples, que não teve todo esse privilégio, me despertar. Me despertar, cara, que votar na esquerda, votar no socialismo, votar na divisão, as pessoas que querem dividir a gente para a gente ficar gladiando, pedindo cota, me vitimizando, não é bom para mim. Então, pessoas como ele conseguem me despertar e despertar milhares que às vezes só está sendo massa de manobra. Então, essas pessoas, elas querem resolver com extremismo. E assim, eu vou fazendo um vídeo ao longo aí do tempo, quando eu tiver mais tempo, na questão do Ernesto Che Guevara, que era aquele, né, que muitas pessoas idolatram, aquela pessoa argentino, estudante de medicina, ele fez um filme, né, motocicleta, alguma coisa, ele percorreu América Latina, alguns países ali, viu a pobreza e voltou junto com os irmãos Castro, fez uma revolução ali, descontente com essas mazelas do mundo, só que esse cara, se você ver a história dele, o tanto de barbárie que ele fez. E quando você vê alguém com uma camiseta dessa, cara, tenha medo. Cara, fez várias barbárie, relatos no seu diário. E para você ter noção, depois de algumas conquistas em Cuba, ele acabou ali falecendo lá na Bolívia, que é onde que ele sabia que não poderia vencer, mas ele foi. Cara, pirado da cabeça. Então, a gente tem que ter medo desses caras, porque os caras não tá para brincadeira. Aí é aquela coisa, eu falei em um dos vídeos, os caras criaram o Partido Missão, MBL, o Renan, quando ele fala, né, as ideias, eu vi alguns vídeos,
que ele fala, às vezes, para combater o mal, o câncer que se encontra no Brasil, eu me pergunto, cara, eu acho que tem algum dedo, alguma porcentagem de verdade. Porque o outro lado não tá pra brincadeira. Então, assim, gente, esse é o vídeo. Eu tentei aqui desabafar, falar, repudio. Eu consigo conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Eu consigo conviver com pessoas, não importa o partido, eu respeito a pessoa, porque até mesmo aqui, quando eu fiquei no Embu, com funcionário público, 12 anos, um dos ótimos prefeitos que foi, que conseguiu fazer bastante coisa para o funcionalismo público, se você fizer um ranking, foi do PT. Foi o grande Geraldo Cruz. Então, assim, não importa o partido, importa a pessoa em si. Deus abençoe e vamos tentar derrubar esse caos que querem no Brasil.